Muito bem, meus amados, nós estamos aqui, nessa noite. Vamos começar mais um discipulado, mais um momento aqui para estarmos juntos, estarmos próximos aqui, todos aprendendo mais aí da palavra do Senhor, dos ensinamentos que o Senhor tem para nos passar, tem para nos admoestar, e eu creio que vai ser um momento de bênção, né? Mais um discipulado aí na presença de Deus. Essa noite eu quero compartilhar com os irmãos um tema extremamente importante. É uma aula de conhecimento histórico. Todos sabem que a nossa igreja tem como nome, né, a Viva Church, uma igreja com nome de avivamento, né? A ideia, a intenção, o sentimento que Deus colocou no nosso coração quando nós começamos a igreja é justamente isso: viver o avivamento e sermos instrumentos desse avivamento. É bem provável que alguns dos irmãos podem se perguntar sobre o que é esse tal avivamento, o que significa esse termo. Esse termo avivamento nada mais é do que um grande despertamento espiritual, do que um grande mover espiritual. O termo avivamento, ou quem vive o avivamento, ou a igreja que é avivada, é uma igreja que é totalmente tocada pelo poder do Espírito Santo, que é movida pelo poder do Espírito Santo, e esse avivamento é algo imensurável, é algo incontrolável, e é algo que não toca somente a igreja, mas toca também a sociedade, envolve pessoas. Então, quando a proposta de Deus para nós e o pedido nosso para Deus é justamente esse avivamento, esse algo incontrolável. Eu tive agora esses dias em Luxemburgo e eu ganhei 2 livros. E um livro que eu ganhei vai ser a aula dessa noite. O livro sobre o avivamento no país de Gales. Quem está assistindo aqui a aula no Google Meet está podendo ver aí na tela o nome do livro, O Avivamento no País de Gales. É um livreto, é pequenininho, é fininho, são só algumas páginas, e eu quero compartilhar com vocês a história desse avivamento. Eu estava lendo esse livreto aqui hoje pela tarde, junto com a Débora, minha filha, e eu comecei a chorar em alguns momentos, e a minha filha começou a chorar também em alguns momentos, e eu quero compartilhar essa história com vocês, para que vocês entendam. Quem vai ouvir depois no Spotify, quem está assistindo essa aula, eu peço que você fique até o final. É uma leitura com alguns comentários, mas eu peço que você fique até o final, para que você veja como começou um avivamento, como cresceu esse avivamento, o que trouxe de mudança esse avivamento, e que no final dessa aula nós possamos orar juntos, pedindo esse avivamento para nós. Então eu vou começar a leitura sobre o avivamento no país de Gales. Então aguça os seus ouvidos, você que tem algo, um papel e uma caneta para anotar, aguça os seus ouvidos, abra o seu coração, porque eu creio que o Deus que avivou Gales é o Deus que pode avivar a Bélgica, é o Deus que pode avivar qualquer outro país que nós pisarmos. Irmãos, o país de Gales é um principado do Reino Unido, menor que o estado brasileiro de Sergipe. No início do século XX, tinha uma população de pouco mais de 1 milhão de pessoas. A maioria das pessoas que lá moravam trabalhavam nas minas de carvão e em metalúrgicas. Era uma região cheia de igrejas e capelas. Quase todos frequentavam uma igreja regularmente. Havia grandes pregadores que viajavam anunciando o evangelho numa época em que não havia rádio nem televisão. Os cultos eram um acontecimento importante na sociedade. Admiravam-se as boas pregações que atraíam grandes audiências. Entretanto, algo estava faltando nessas pregações. A mensagem havia se perdido no meio da preocupação com a sua forma de transmissão. O culto era bem preparado, as pregações eram aperfeiçoadas. Como uma obra de arte,
havia entonação de hinos no final, porém algo estava errado. Faltava um elemento importante: a paixão pela mensagem. Aos poucos, algumas pessoas começaram a notar isso. Uma dessas pessoas era um homem chamado Jim Ovell. Em 1903, ele escreveu um artigo conclamado ao povo galês a buscar a Deus por algo novo. A maior necessidade da nação galesa hoje, ele escreveu, é avivamento espiritual. Não apenas transformação social, mas avivamento espiritual. Algo que alcance as profundezas do coração. Se fosse a última coisa que eu pudesse dizer à nação galesa, ele concluiu, eu gostaria de dizer que precisamos de avivamento. 3 semanas depois, Jim Ovell morreu. De repente, as pessoas começaram a clamar por Deus. Era algo realmente notável. Muitas pessoas estavam orando por avivamento, reconhecendo que o estado espiritual em que estavam não era o que deveria ser. Um outro líder que sentiu o encargo de buscar o avivamento era Joseph Jenkins. Em uma pequena vila chamada New Quay, esse pastor estava profundamente preocupado com a falta de unção na sua própria pregação, o que o compeliu a buscar intensamente uma vida mais profunda em Cristo. Ele sentiu cada vez mais o fardo por uma causa de indiferença entre os cristãos ao redor e a apatia dos jovens na sua própria igreja. Exortou seriamente a obedecer o Espírito. Na passagem de ano de 1903 para 1904, ele organizou uma conferência sobre vida espiritual em que testemunhou como o Espírito Santo havia inflamado sua vida, tal qual como uma chama de fogo. Depois de um culto de domingo à noite, em fevereiro de 1904, uma adolescente chamada Florrie Evans veio pedir conselho ao pastor. Ela estava profundamente incomodada com falta de paz interior. O pastor lhe fez uma pergunta sábia: como você está em relação ao senhorio de Cristo? Não estou muito bem, ela respondeu. Tenho medo de que se eu me entregar totalmente, ele me peça algo muito difícil. Naquela noite, porém, ela enfrentou seus temores e entregou a sua vida inteiramente a Jesus como Senhor. Que coisa maravilhosa poder resolver essa questão tão cedo na vida. Ela tinha apenas 16 anos e não ter de esperar até a fase adulta com tantas complicações e mais. Irmãos, eu começo a destacar aqui para os irmãos que um avivamento, ele começa quando nós estamos inconformados. Inconformados com a situação que nós estamos vivendo. Inconformados com a nossa vida espiritual. Quem se acha bom demais nunca vai clamar por um avivamento. Quem acha que já está perfeito, quem acha que já está capaz, nunca vai clamar por um avivamento. Avivamento é para pessoas que sabem que precisam de mais, que precisam de ajuda, que precisam de ser despertados, movimentados, sacudidos, chacoalhados. Veja que essa jovem vira para o pastor e fala assim: eu tenho medo de me entregar. E Jesus me pediu algo difícil. Mas mesmo assim ela se entregou. Irmãos, o que Jesus tem a pedir de nós não se compara com aquilo que ele fará por nós. Aleluia. Segue a história. Uma semana depois, Joseph Jenkins estava numa reunião com os jovens da igreja. Era um domingo de manhã. Os jovens, embora não muito dinâmicos, eram moralmente decentes e bem comportados. O que Jesus significa para vocês? Jenkins perguntou. Houve um longo e pesado silêncio. Finalmente um garoto se manifestou. Jesus é a luz do mundo, ele disse. Não, respondeu Jenkins, não é isso que eu quero. Eu quero saber o que Jesus significa para vocês. Outro silêncio pesado. Foi aí que Florrie Evans se pôs de pé. Eu não sei exatamente o que posso dizer essa manhã, ela disse com voz trêmula e hesitante. Mas eu amo o Senhor Jesus com todo o meu coração. Ele morreu por mim. Palavras simples, sem nada de muito especial. Muitos de nós poderíamos ficar em pé e dizer as mesmas palavras com sinceridade e nada aconteceria. Mas não foi apenas o que ela disse, mas como ela disse. Deus estava preparando combustível espiritual. Irmãos, eu vou chorar muito nessa aula, hein? Eita Deus, segura.
Deus estava preparando combustível espiritual há algum tempo, através de várias vidas. Só estava faltando a faísca, que chegou com essa confissão feita por uma adolescente tímida, que tivera uma experiência genuína com Deus uma semana antes. E que agora estava obedecendo a um toque interior do Espírito Santo. Algo foi iniciado ali mesmo, naquela reunião. Houve um silêncio diferente, um senso da presença de Deus. Os jovens sentiram o impacto do toque do Espírito Santo. Sentiram que suas vidas não estavam em ordem diante de Deus. Houve a profundidade do verdadeiro arrependimento e depois a alegria de conhecer o perdão dos pecados. À medida que a bênção em New Quay foi divulgada em outros lugares, as portas começaram a se abrir. Levado pelo seu pastor, esse grupo de jovens, a maioria entre 16 e 18 anos de idade, conduziu reuniões por todo o sul do país. Oravam pelas pregações e cantavam no final. Convenções e conferências brotavam em todo o país de Gales, enfatizando a santidade de coração e a vida de espírito. Nos capítulos a seguir, queremos descrever um pouco mais como a faísca se transformou em explosão. Eu quero ver isso aqui, irmão. Ei, irmão, eu quero ver a faísca. Eu quero ver a faísca virar explosão no nosso meio. Um avivamento de fato. Mas é importante observar como Deus iniciou aquele mover, o ambiente em que ele nasceu. Muitos sabiam a respeito de Deus, eram religiosos, frequentavam os cultos, mas não conheciam a Deus. Isso lhe parece familiar? Estamos vivendo dias em que milhares dizem que creem em Deus. No entanto, lhes falta a realidade prática de andar no dia a dia com Jesus, de ter um relacionamento vivo com Deus. No avivamento do país de Gales, uma das coisas que mais aconteceu foi o toque de Deus em pessoas que já criam nele. Não, isso aqui eu vou te falar. Se isso não dá um tapa na sua cara, eu não sei o que vai dar, porque isso aqui deu um tapa na minha cara. A maior marca do avivamento do país de Gales foi Deus tocar pessoas que já criam nele, pessoas que já iam na igreja. Segue a leitura, mas só tinham uma fé mental, cultural. E uma das palavras-chave do avivamento era segurança, certeza. As pessoas descobriram que Deus as amava, que havia feito algo permanente em suas vidas, algo que lhes daria certeza. Deus transforma, Ele ama não somente o mundo, mas ama a mim. É claro que Ele ama o mundo, mas Ele também me ama e me transforma. Eu posso saber que Ele me ama. É a passagem da religião para a realidade espiritual. É possível ouvir pregações fantásticas, pregações profundas, bem elaboradas, pregações que cativam e conquistam os ouvidos, como havia naquela época, e não ter o coração tocado. Por outro lado, não é necessário nem estar numa reunião especial para entregar sua vida totalmente ao controle de Jesus. Florrie Evans, que era uma adolescente comum, fez essa entrega e foi usada como uma pequena faísca para detonar uma grande explosão no seu país e no mundo. Anos mais tarde, foi como missionária para o interior da Índia. Meus amados, antes de Deus acender a chama, Ele precisava preparar um instrumento para guiar e cuidar do avivamento. Agora nós vamos ler aqui o instrumento que Deus começou a levantar para fazer o avivamento no país de Gales acontecer. Deus sempre prepara pessoas. Escute o que eu estou te falando sobre avivamento. Deus sempre prepara pessoas, instrumentos, condutores para promulgar e para divulgar o avivamento dele na nossa vida. Sempre é assim. Então, Deus vai preparar aqui agora o instrumento. No último capítulo nós lemos, mas nós precisamos voltar um pouco no tempo e falar a respeito de um homem de Deus que começou a preparar vários anos antes dos acontecimentos descritos no capítulo 1. Quando Deus começa um avivamento, ele não trabalha primeiro com a igreja como um todo. Escute isso. Quando Deus começa um avivamento, Ele não trabalha primeiro com a igreja como um todo. Ele escolhe uma ou duas pessoas com paixão, com encargo, geralmente fora do arraial, num certo
sentido, estão fora dos programas normais da igreja, estão carregando um fardo que os outros não conseguem compreender. Volte às Escrituras e veja os exemplos. Deus escolhe um simples pastor, longe dos centros de atividade, e faz dele um rei. Foi isso com Davi. Ou toma homens comuns, como Amós, que era homem do campo, e chama ele para ser profeta. Deus não escolhe os fortes, Deus não escolhe os capacitados, Ele procura os simples, os disponíveis. Eu dou glória. Ele procura os simples, os disponíveis. Imagina o que Jesus faria se tivesse iniciando o cristianismo agora, no século 21. Se Jesus tivesse de escolher 12 homens e dizer para os 12 homens: eu estou confiando a vocês o futuro da igreja cristã, a mensagem do reino de Deus. Imaginaríamos que ele procuraria nos melhores seminários, que escolheria as mentes mais brilhantes, os comunicadores mais dinâmicos, mas não foi isso que ele fez no início da era cristã. Sabe o que ele faria hoje? Ele iria numa obra de construção, numa fábrica qualquer. Ele procuraria trabalhadores rurais, chamaria seus discípulos, porque foi isso que ele fez quando escolheu pescadores e outros homens comuns dos evangelhos. Irmãos, às vezes a gente pensa que Deus vai levantar gente grande, capaz, gente que está muito estruturado. Essa leitura bateu muito dentro da minha alma, porque se Jesus fosse começar o cristianismo agora, realmente ele não pegaria os melhores, porque quando ele começou lá atrás, ele não pegou os doutores da lei, ele não escolheu os fariseus, ele não escolheu os sábios, eruditos, capazes, filhos de pai rico, não. Ele escolheu pescadores e falou assim: você vai ser meu discípulo. É difícil, hein? Quando se fala do avivamento de Gales, o nome mais conhecido hoje é o de Evan Roberts. Mas quando foi chamado por Deus, ele era desconhecido, um trabalhador comum, sem cursos ou títulos. Evan nasceu em 1878, perto do rio Logor. Sua família era metodista e desde cedo levava as coisas espirituais a sério. Converteu-se aos 13 anos de idade. Seu pai, como a maioria dos homens daquela região, era um mineiro de carvão e trabalhava nos túneis escuros embaixo da terra. Com apenas 9 anos de idade, Evan precisou começar a trabalhar, porque seu pai quebrara a perna na mina. Com 12 anos, ele saiu da escola para assumir o trabalho definitivo nas minas de carvão. Era um trabalho muito perigoso e mais de uma vez escapou por pouco da morte. Em uma das ocasiões, houve uma explosão na mina, mas como não era o seu turno, ele não estava no local. Sua Bíblia, porém, havia ficado lá e ficou queimada exatamente na página de 2 Crônicas 6, na oração do rei Salomão. Evan guardou essa Bíblia como memorial por muitos anos. Ao contrário da maioria dos cristãos em Gales, que eram indiferentes e acomodados, Evan estava sempre insatisfeito com o nível de vida espiritual que tinha, sempre buscando ansiosamente por algo maior. Ao ver a sede do jovem, um diácono da sua igreja o aconselhou a não perder a reunião de oração sequer. Não perca as reuniões de oração, pois poderia acontecer do Espírito Santo chegar quando ele não estivesse presente. Por isso, todas as noites da semana, escute isso, todas as noites da semana, Evan estava presente na reunião de oração ou estudo bíblico nas redondezas. Durante 13 anos, ou seja, da idade dos 13 aos 26 anos, ele fez isso, orando com perseverança por um avivamento. 13 anos orando por um avivamento, 13. Com a idade de 19 anos, Evan estava numa montanha em Gales, contemplando o vale embaixo e recitando a oração do Pai Nosso em voz alta. Quando chegou as palavras, venha o teu reino, ele ficou tão comovido que não conseguiu mais falar. Ficou parado ali, enquanto as palavras martelavam no seu interior. Venha o teu reino, venha o teu reino. Era assim
o seu coração sensível a qualquer toque de Deus. Durante os 13 anos em que manteve o compromisso de buscar ao Senhor, havia 2 temas principais em suas orações. O primeiro era por um enchimento pessoal do Espírito Santo. Ele clamava a Deus para enchê-lo com sua presença. Em segundo lugar, ele pediu um avivamento nacional. Aviva Gales. Ele suplicava. Na Bíblia da Família, a passagem de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, estava marcado como a base do seu clamor a Deus. Uma noite, em 1903, Evan ajoelhou-se para orar antes de dormir. De repente, a presença de Deus o envolveu de tal forma que começou a sacudir-se fortemente, balançando até a cama. Sentiu-se totalmente inundado pela presença de Deus. Seu irmão na cama ao lado achou que ele estava doente, levantando-se, abraçou e tentou ajudá-lo. Depois da oração, Evan foi dormir. Porém, pouco tempo depois, à 1 da manhã, Deus o acordou. Até às 5 da manhã ele permaneceu em oração. Durante os 3 ou 4 meses seguintes, Deus o acordava nesse mesmo horário, todas as madrugadas, e ele ficava em intercessão até às 5 da manhã. Em muitas ocasiões, sentia fortes visitações do Senhor, com tremores incontroláveis. Quando seus familiares perguntavam o que estava acontecendo, ele só respondia que era algo indescritível. Já fazia algum tempo que Evan sentia que Deus o queria no ministério. Ai, Jesus. Alguns meses antes desses encontros de madrugada com o Senhor, ele havia se matriculado numa escola preparatória a fim de ter condições de passar no exame de admissão do seminário. Essa escola era localizada na região oeste de Gales, próxima a Newquay, onde Deus estava se movendo entre os jovens, como vimos no primeiro capítulo. Olha como Deus vai unindo as coisas, irmãos. Vocês estão prestando atenção? Olha como Deus vai unindo as coisas. O cara tá querendo passar no seminário para entrar numa escola que é próximo da igreja que Deus está fazendo o avivamento. Vamos continuar. Uma pessoa que teve um papel importante no início do avivamento foi um evangelista presbiteriano chamado Seth Joshua. Preocupado com a ênfase que era dada ao conhecimento acadêmico e com a falta de vida espiritual, ele começou a orar para que Deus mandasse um avivamento a Gales. Você notou que é muita gente orando pela mesma coisa? Muitos anos depois, o seu filho Peter contou como teve a oportunidade de ouvir a oração do pai. Um dia, resolvi matar aula e fui a um parque para brincar. Chegando lá, vi meu pai andando no parque. Escondi-me por trás dos arbustos. Quando ele se aproximou, eu fiquei assustado por ver que ele estava chorando, algo que eu achei que ele jamais faria. Ele estava dizendo: por favor, Deus, dai-me Gales. E continuou repetindo essa súplica, enquanto eu podia ouvi-lo. Porém, além de pedir um avivamento para Gales, Joshua estava fazendo uma outra oração a Deus por algo bastante incomum. Ele estava pedindo para que Deus levantasse um moço das minas de carvão, ou dos campos de lavoura, não de Canterbury ou de Oxford, para despertar o povo de Deus a levá-lo de volta à sua presença. Nem imaginava que ele mesmo teria um papel nesse chamado. Em 1904, quando Evan Roberts estava estudando na escola preparatória, Joshua foi pregar na igreja de Joseph Jenkins, em Newquay, onde Florrie Evans, a jovem, havia feito sua confissão e havia agora um grupo de jovens avivados. O ambiente espiritual era muito favorável, aleluia. E Deus estava operando poderosamente em muitas vidas. As reuniões se prolongavam até mais da meia-noite. Numa das reuniões, depois da meia-noite, Joshua tentou encerrar o culto com uma oração, mas durante a oração, o Espírito começou a agir novamente. E o povo não quis ir embora. Isso se repetiu por diversas vezes. Joshua testemunhou, depois que nunca antes ele viu tamanha manifestação do Espírito Santo. Irmãos, eu quero viver isso, sabe? Eu quero viver isso. Eu quero viver esse avivamento. Eu quero viver isso nos meus dias, no meu tempo. Sabe, de Deus agir de tal forma que ninguém quer sair dos cultos.
Ao invés de ficar esse bando de crente olhando para relógio, ai, já está na hora, eu tenho compromisso depois do culto, eu quero participar de cultos que me roubem do mundo, que me roubem dessa terra, que me levem mais perto dos céus. Depois disso, Joshua foi para Newcastle, para a escola preparatória, onde Evan Roberts estava. Eram todos os jovens preparando-se para o ministério, mas o ambiente era frio e indiferente. Nas primeiras reuniões, Evan não estava presente porque tinha adoecido. No terceiro dia, porém, um grupo de jovens de New Quay veio. Não houve pregação, somente cânticos, testemunhos e exortações. O fogo começou a arder, corações se derreteram. Muitos começaram a pedir misericórdia de Deus por suas próprias vidas. Avivamento, irmão, traz arrependimento de pecado. Avivamento coloca um espelho na sua frente para você olhar para você mesmo. Avivamento gera arrependimento. Avivamento gera mudança de vida. Ao ouvir e ver o que Deus estava fazendo em New Quay, Evan Roberts sentiu que chegara o momento para a resposta às suas orações. Joshua seguiu para uma outra cidade próxima, Blaenadash, para pregar. Evan pediu permissão do diretor da escola para ir até lá com mais alguns colegas e participar das reuniões. Isso eu estou falando de jovem, irmão. Isso eu estou falando de jovem. Cadê os jovens da nossa geração? Nós temos que pedir para Deus levantar jovem. Cadê o jovem? Os jovens de 17, 16, 18 anos, 20 anos, está mais preocupado com a terra do que com tudo. Já não pede avivamento, cadê os jovens? Segue a leitura. Era uma quinta-feira, 29 de setembro de 1904. Evan Roberts saiu de Newcastle com um grupo de 19 colegas da escola, às 6 da manhã, para estar na primeira reunião, que começaria às 7. Já pelo caminho, o grupo sentia forte presença do Espírito Santo ao cantar. Está vindo. Ah, isso aqui, meu irmão. Os jovens iam cantando isso daqui pelo caminho. Está vindo. Está vindo. O poder do Espírito Santo. Eu o recebo. Eu o recebo. O poder do Espírito Santo. Ao chegarem lá, participaram da primeira reunião. No final da pregação, antes de dar um intervalo para tomar café da manhã, Joshua fez uma oração em que usou as palavras. Aqui, essa língua que eu vou falar agora, aliás, me perdoem aqui, né, o meu inglês aqui, a minha pronúncia, ainda mais o que eu vou falar agora, que é em galês, então me perdoem. O Joshua estava orando assim, o arglivide pligni, palavras em galês, que significam, Senhor, dobra-nos. Eita, nós. Essas palavras atingiram Evan como se fosse uma flecha no seu íntimo. Ele sentiu uma profunda agonia, como uma dor de parto, e testificou mais tarde que o Senhor lhe sussurrou nos ouvidos: é disso que você precisa. Essa palavra em galês, plig, dobrar, tem um sentido muito mais profundo de que a nossa palavra em português. Significa derreter, moldar, dar forma, como barro na mão do oleiro, além de dobrar, quebrantar. Eva não quis tomar café. Quando voltaram para a reunião às 9 horas, ele sabia que precisava fazer essa mesma oração em público. Enquanto esperava que os outros terminassem de orar, ele disse: senti uma força ou energia viva entrando no meu peito. Perdi o fôlego, minhas pernas ficaram trêmulas, caí de joelhos, suava muito e as lágrimas jorravam. Achei que estava sangrando, era terrível por uns 2 minutos, e então clamei: dobra-me, dobra-me, dobra-me. Oh, senti que era Deus enviando o seu amor para me dobrar. E eu não compreendia o que havia em mim para ser amado. Ai, Jesus. Depois que eu fui dobrado, quebrantado,
Uma onda de paz encheu meu interior. Ao mesmo tempo, a congregação cantava com entusiasmo: estou chegando, Senhor, a ti. O que veio à minha mente depois disso era o dia do juízo final, quando as pessoas serão dobradas contra a sua vontade. Senti meu coração cheio de compaixão pelas pessoas que serão obrigadas a se dobrarem diante de Deus no dia do juízo. Desse dia em diante, a salvação das pessoas pesava muito sobre mim. Essa foi a experiência crítica na vida de Evan Roberts. Ele sempre se lembraria da grande reunião de Blenardesh, como os caminhos de Deus são insondáveis. Joshua pedira Gales a Deus, mas Deus não lhe deu Gales. Ele lhe deu Evan Roberts e depois deu Gales a Evan Roberts. Meu irmão, peça a Deus um avivamento. Peça a Deus um avivamento. Deus fará como lhe apraz. Deus vai usar você e vai usar outras pessoas. Peça a Deus um avivamento. Aleluia. Quando Evan lembrou-se daquela oração, ele era um homem transformado. Sentiu-se inflamado com o desejo de ir por toda a extensão de Gales para falar do Salvador. Ao voltar para Newcastle, para a escola, não conseguiu mais concentrar-se nos estudos. Passou muito tempo orando e conversando com um colega de quarto sobre o desejo de ver Deus mover-se em todo o país. Começaram a conversar com outros jovens para formar equipes de evangelização. Irmão, você sabe o que falta no nosso meio, irmão? Agir de Deus. Agir de Deus. O menino estava no seminário. Deus começou a agir tanto na vida dele que ele já não queria mais fazer seminário. Ele queria ser usado por um avivamento. Ele queria ver uma explosão de almas. Certa noite, continuando a leitura, certa noite, depois da meia-noite, Evan voltou para o quarto depois de um período de oração. Seu colega de quarto, Sidney Evans, que depois casou-se com a irmã de Evan Roberts e foi para a Índia ser missionário, viu seu rosto brilhando e perguntou o que havia acontecido. Ó Sidney, ele respondeu, acabei de ter uma visão. Acabei de ter uma visão de todo o país de Gales sendo elevado ao céu. Estamos para ver o maior avivamento que esse país já experimentou. E o Espírito Santo está chegando. Precisamos estar prontos. Em seguida, Evan Roberts olhou para ele com um olhar penetrante nos seus olhos, do qual Sidney nunca mais pôde esquecer, e perguntou-lhe, você acredita que Deus pode nos dar 100.000 almas? É preciso lembrar que nessa época, Evan Roberts era uma pessoa totalmente desconhecida. Ninguém tinha ouvido falar dele. Mal começaram a se preparar para entrar num seminário que nunca chegou a fazer. Mas a partir desse dia, passou a acreditar firmemente no avivamento e na colheita de almas, de 100.000 almas que Deus lhe daria. E os refeitórios e os relatórios confirmavam, nos primeiros 6 meses de avivamento, 100.000 almas foram alcançadas por Jesus no país de Gales. Irmão, deixa eu dar uma pausa aqui que eu preciso enxugar meu olho. Isso me motiva, isso mexe comigo, isso me toca de uma forma. É o meu desejo, é a minha alma. É isso que eu quero viver. Em 6 meses, vocês têm noção do que eu estou falando? Em 6 meses, 100.000 almas foram salvas. Isso é um avivamento. Terceiro capítulo, quando o fogo caiu, aleluia. Depois da grande reunião de Blenardesh, em 29 de setembro de 1904, que foi descrita no capítulo anterior, Evan Roberts tentou voltar para os seus estudos em Newcastle, mas o fogo que Deus acendera no seu coração. Mas o fogo que Deus acendera no seu coração, quando o dobrou naquele dia,
continuou a arder. E tanto ele como seu colega de quarto, Sidney Evans, tiveram dificuldades para se concentrar nas lições de grego. Um desejo ardente de ganhar almas o consumia. Deus, nos dobra, Deus, nos dobra. O diretor da escola preparatória para o exame de admissão ao seminário era Evan Phillips. Era veterano de um outro avivamento. Olha quem era o diretor do seminário, irmão. O diretor do seminário que o menino estava estudando era veterano de um outro avivamento, muitos anos antes, em 1859. Descrevendo os acontecimentos daquele dia, ele disse: Evan Roberts era como uma pedra radioativa no nosso meio. Havia um fogo que emanava dele e que consumia, tirava o sono, desentupia os canais de lágrimas e impelia as pessoas à oração. Num certo domingo à noite, no mês de outubro, durante o culto na capela, Evan teve uma visão insistente. Olha a visão que o menino teve. Eu vi, claro como se estivesse diante dos meus olhos, a sala de aula da minha antiga escola na vila onde que eu fui criado. Lá, sentados em fileiras, estavam alguns ex-colegas, junto com muitos outros jovens, e eu estava discursando para eles. Impaciente, tentei apagar a visão e sacudir a minha cabeça e voltar à realidade, mas ela insistia em voltar, vez após vez. Ouvi então uma voz no meu ouvido interior, aleluia, tão clara como qualquer voz, tão clara como qualquer voz que eu já ouvira dizendo: vá falar com essas pessoas. Durante muito tempo, meu irmão, durante muito tempo eu não quis aceitar. Contudo, a pressão foi aumentando e aumentando, e eu não consegui ouvir uma palavra do sermão daquele culto. Finalmente não consegui mais resistir e disse a Deus: bem, Senhor, se for a tua vontade, eu irei. No mesmo instante a visão desapareceu. Toda aquela capela ficou cheia de uma luz tão ofuscante que mal conseguia distinguir o pastor no púlpito. Entre mim e ele havia uma glória como a luz do sol no céu. Logo depois, Evan foi conversar com o diretor da escola, Evan Phillips. Estou ouvindo continuamente uma voz dizendo que eu devo voltar para casa e falar com os jovens de lá sobre Cristo. Será que é a voz do Espírito Santo ou a voz do diabo? O diabo não traz tais pensamentos para nós, aconselhou sabiamente o diretor. Você ouviu a voz do Espírito Santo. Evan Roberts chegou em casa numa segunda-feira, 31 de outubro de 1904. Ninguém o estava esperando. O que você está fazendo aqui? Os pais lhe perguntavam. Você não deveria estar na escola? Você está doente? Eu vim para fazer umas reuniões especiais com os jovens, ele respondeu. Mas estivemos no culto ontem à noite e o pastor não disse nada a respeito, contestaram. Ele ainda não sabe. Foi a resposta de Evan. Em seguida foi conversar com o pastor, contou-lhe que veio trazer a palavra de Deus para os jovens. O pastor foi um pouco relutante, disse que o solo era cheio de pedras e que não seria uma tarefa fácil. Se ele quisesse, porém, poderia conversar com aqueles que se dispuseram a permanecer depois da reunião, naquela mesma noite. Era uma reunião de oração. Assim que o pastor despediu as pessoas, Evan se levantou. Apenas 17 pessoas ficaram, talvez em parte por sentirem pena do moço que estava em pé, desajeitado lá na frente. A reunião não foi muito fácil. Evan contou sobre a visão que tivera, sobre as experiências e sobre a convicção de que logo Deus enviaria um poderoso avivamento. As pessoas não correspondiam muito. Evan parou para orar 3 vezes durante o seu longo apelo. Apesar da relutância que os ouvintes tinham em confessar publicamente a sua fé, quando a reunião foi encerrada às 10 da noite, todos haviam levantado e confessado a Cristo,
inclusive um irmão e 3 irmãs da sua própria família. O resultado foi uma grande mudança no ambiente em sua casa. Começaram a fazer culto doméstico, olha isso daqui. E uma semana depois, durante uma reunião de oração, o pai de Evan orou em voz alta pela primeira vez. Um dos maiores avivamentos da história estava alcançando a sua família. Logo no começo, a própria família dele seria alcançada pelo avivamento. O pastor ficou tão impressionado com a primeira reunião que convidou Evan para falar novamente na terça. E assim continuou durante toda a semana, como um número de participantes cada vez maior. Na quarta-feira, depois do culto, um grupo ainda continuou com ele até mais tarde. E ele disse: eu tenho uma palavra de Deus para vocês, Evan. A palavra tinha 4 pontos. Naquela noite, com certeza, ele não imaginava que esses 4 pontos passariam a ser o fundamento e a linha mestra do avivamento que estava prestes a irromper em Gales. Os 4 pontos eram: número 1, arrependa-se de todo pecado conhecido e abandone qualquer hábito duvidoso. É preciso haver confissão e arrependimento. Se houver alguma coisa em sua vida que cause dúvida, se não tem certeza se está certo ou errado, elimine-a imediatamente. Segundo ponto, reconcilie-se se houver alguma barreira com qualquer pessoa. Restitua se tiver causado prejuízo a alguém. Acerte qualquer mal. Não deixe nenhuma sombra. Não podemos ser perdoados por Deus se não perdoamos o nosso irmão. 3. Obedeça ao Espírito Santo imediatamente. Aleluia. Faça o que o Espírito Santo o inste a fazer. Se quisermos a presença dele, devemos oferecer-lhe obediência pronta, implícita, inquestionável. 4. Confesse a Jesus publicamente. Não é um ato único após a conversão, é um estilo de vida. Esses pontos simples e objetivos, ele estava descrevendo a essência do cristianismo. Você pode ser livre dos seus pecados, você pode ter certeza de que seus pecados foram perdoados. Depois comece a andar com Deus. Ouça o que ele vai lhe dizer, obedeça-lhe e finalmente fale com os outros a respeito do que ele fez na sua vida. Na sexta-feira, naquela primeira semana, o culto estava cheio. Havia jovens e velhos, pessoas de várias igrejas e denominações. Evan descreveu o que aconteceu nessas primeiras reuniões da seguinte forma: a grande marca dessa obra de Deus é que as pessoas estão sendo despertadas e estão aprendendo a obedecer. Aquelas que já eram religiosas tiveram uma experiência nova e muito abençoada. Nunca imaginaram a alegria que vem quando se confessa Jesus abertamente. Aleluia. Solicitei essas reuniões para falar com os jovens, mas os adultos e os velhos estão correndo para participar também. No domingo, o pastor pediu a Evan para continuar por mais uma semana. À noite ele falou com o povo sobre a importância da obediência. Ele enfatizou: estou entregando essa reunião nas mãos do Espírito Santo. Lembre-se, Espírito Santo não é uma coisa, é uma pessoa. Quando entrego a reunião nas suas mãos, eu estou entregando nas mãos de uma pessoa. Durante a reunião que durou 6 horas, irmão, você já imaginou? Não, calma. Você já imaginou nós fazer um culto aqui na Viva Church de 6 horas? Oh, glória. 6 horas. Evan circulou entre as pessoas, instando com elas para confessarem a Jesus. No final, ele pediu que apenas as 60 e tantas pessoas que haviam confessado a Jesus ficassem mais um pouco. Por volta da meia-noite, eles lhe pediu que orassem, uma após a outra. Envie o Espírito Santo agora, por amor a Jesus. Cada pessoa da igreja fazia essa oração em voz alta. Depois que todos oraram, começaram outra vez orando. Envie o Espírito Santo agora com mais poder, por amor a Jesus. Enquanto oravam assim, 2 mulheres foram batizadas no Espírito Santo e gritavam de alegria. Em seguida, houve um derramamento geral. Alguns clamavam por misericórdia, outros ficavam prostrados em agonia de convicção, ou até desmaiavam. O barulho era uma mistura de choro, clamor, cântico, louvor. Jamais se ouvira algo semelhante naquele lugar. Eram mais de 3 horas da manhã, quando Evan finalmente chegou em casa.
E assim terminou a primeira semana do grande avivamento de Gales. Segunda-feira, dia 7 de novembro, era o dia da reunião de oração. Como em tantas igrejas, é uma reunião menos frequentada da semana. A oração é difícil, né, meu irmão? Sempre foi. Mas naquele dia, a capela estava superlotada pela primeira vez na história. Evan Roberts pregou sobre o último capítulo de Malaquias. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Evan espantou os ouvintes ao declarar com ousadia que essa escritura seria cumprida imediatamente no país de Gales. Era como Jesus, que leu Isaías 61 na sinagoga no início do seu ministério e declarou que aquela profecia havia cumprido diante dos olhos deles. Evan também era um jovem, conhecido por todos em sua cidade como um simples trabalhador das minas de carvão. Como o povo acreditaria em suas palavras? Deus, entretanto, tratou de confirmar com a sua presença. Aleluia. Irmão, não preocupa, só vai. Deus vai confirmar com a sua presença e vai abrir as portas na sua frente. Oh, glória. Novamente, Evan levou as pessoas a orar, uma após a outra, para Deus enviar o Espírito Santo agora, por amor a Jesus. Depois de completar uma rodada completa, começaram de novo. Antes de completar a segunda vez, a congregação inteira sentiu uma influência irresistível. Alguns ouviram um forte estrondo. O lugar ficou temível. Muitos clamavam e choravam em agonia. O senso da presença do Espírito Santo estava muito forte. Porém, na noite seguinte, terça-feira, o ambiente ficou pesado na reunião. Dispuseram-se a orar mesmo assim e perseveraram até as 4 da manhã. A mãe de Evan foi embora antes do final, reclamando que estava muito tarde e que todos teriam que trabalhar no outro dia logo de manhã. Sempre tem uma prova, né? É uma provação. Mas, presta atenção na continuidade. No outro dia, porém, Evan e seu irmão encontraram a mãe em agonia, chorando em desespero, por ter perdido uma oportunidade de vigiar junto com seu Senhor. Ela sentiu a dor e a solidão de Jesus no Getsêmani, pouco antes da cruz, quando seus discípulos não conseguiram permanecer com ele. Era como se ele tivesse abandonado o Senhor num momento crítico semelhante àquele. Deus estava ensinando ao povo que nem todas as reuniões são de gozo e poder como na noite anterior. Às vezes, ele precisa trabalhar no silêncio, na batalha, na aprendizagem e na perseverança. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses nisso aqui. Às vezes a pessoa pensa que todo culto é Pentecoste, é poder. Tem culto que é batalha espiritual. Tem culto que é luta. Mas Deus sempre estará conosco e nós não podemos desistir nesses dias de luta. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo em Longor, a cidade de Evan, Deus estava operando simultaneamente em vários lugares em Gales. De forma totalmente independente, sem um instrumento humano para levar de um lugar para outro, o Espírito estava agindo soberanamente, visitando vidas, trazendo arrependimento e profundas conversões. As chamas realmente estavam espalhando-se rapidamente. De acordo com um dos historiadores do avivamento, as reuniões desse ponto em diante poderiam ser descritas como um caos organizado, controlado pelo Espírito Santo. Não havia ordem humana, nem tentavam mais dar abertura à reunião ou fazer um planejamento. Eram caóticas em termos da lógica humana, mas havia uma perfeita ordem do Espírito Santo. Uma pessoa se levantava para citar uma passagem bíblica, enquanto outras sentiam-se tocadas pelo Espírito Santo e clamavam por misericórdia e arrependimento. Depois, como se alguém tivesse dado um sinal, todos começavam a cantar. Evan não pregava no sentido convencional. Talvez sentisse uma certa repulsa pela retórica humana da maioria dos pregadores da época, que era muito popular nas igrejas. Ele se comunicava com o povo em sua própria linguagem. Esse é o caminho, ele dizia. O que eu experimentei, você também pode receber. É possível. Você pode receber o que eu tenho. É excelente, é maravilhoso, é brilhante, transformará a sua vida. Ele era muito verdadeiro e prático. Suas palavras geravam uma ressonância no coração deles. O calor, a simplicidade, a intensidade os cativava. Era impressionante como as pessoas correspondiam,
como gente de todas as idades e de todas as denominações vinha a ser tocada por Deus. Ao ver alguns confessando os pecados, outros percebiam que Deus podia perdoar-lhes também e transformar as suas vidas. Enquanto clamavam a Deus, as emoções cresciam. Tudo isso era mesclado com trilha sonora de hinos galeses. Quando os galeses cantavam seus grandes hinos, agora com entusiasmo e o fogo do Espírito Santo, não havia nada igual. Eram composições e letras, em grande parte, dos metodistas do século XVIII. Faziam parte, podemos dizer, do próprio DNA do povo galês. Agora, porém, incendiados pelo Espírito Santo. As pessoas estavam percebendo pela primeira vez o verdadeiro significado da letra que estavam cantando por décadas. Um grande mover de Deus estava nascendo. Como Evan Roberts e os outros líderes enfrentariam um enorme poder contínuo nesse mover e os perigos que o acompanhariam, vamos ver a seguir. Em novembro de 1904, depois de meses e anos de preparação, o fogo do avivamento caiu em Logor. A cidade de Evan, no país de Gales, como vimos no capítulo anterior. Ao mesmo tempo, o Espírito estava agindo em outras cidades próximas. Às vezes de forma espontânea, sem qualquer elo de ligação com o centro ou líder do avivamento. Outras vezes por meio de Evan Roberts ou de outros pregadores. Os jovens cheios de fogo recém-derramado, cidade após cidade, foi alcançada e contagiada com o poderoso impacto da presença de Deus, que conhecemos como avivamento. O que você acharia de uma reunião que não tivesse hora para terminar? Que talvez nem tivesse alguém à frente para coordenar? Sem cultinho para cuidar dos seus filhos pequenos? Sem inário ou retroprojetor? Sem roteiro, totalmente imprevisível? Assim eram geralmente as reuniões que brotavam por toda a parte do país de Gales durante o avivamento. Com um detalhe importante: Deus estava presente. Ah, irmão, eu falo uma coisa com vocês. Eu abro mão de luzes, eu abro mão de som, eu abro mão de microfone com marca boa, eu abro mão de tudo isso, mas eu não consigo abrir mão dessa presença. A presença de Deus tem que estar no nosso meio, na nossa vida. Veja a descrição de uma das reuniões, relatada por Eddin Orr, um dos historiadores desse avivamento que conversou diretamente com pessoas que estiveram presentes. Meratlan Levis era um garoto de 7 anos em 1904. O pai dele trabalhava nas minas de carvão. Num dia normal de trabalho, o Sr. Levis chegou em casa às 3 da tarde, quando terminava o seu turno. Tomou um banho para tirar o pó preto e chamou a esposa. Vamos à reunião? Ou vamos ao culto? Pegaram as 3 crianças pequenas e foram a uma igreja que tinha um grande templo. Chegando lá às 4 da tarde, o local já estava abarrotado, mas para uma mãe com 3 crianças sempre se dá um jeito. Ninguém sabia se Evan Roberts viria ou não, pois haviam centenas de reuniões em todas as partes e ele nunca avisava em que lugar pretendia estar. Nessa reunião, porém, ele apareceu inesperadamente às 19 horas. Todos estavam contentes em vê-lo, mas o auditório estava tão cheio que não tinha como chegar à frente. Ele foi preciso subir nos ombros dos homens que estavam em pé nos corredores e depois passar por cima no púlpito. Cara, isso é loucura, isso é loucura. Finalmente, depois de chegar lá, Evan disse apenas 2 palavras: vamos orar. Foram as únicas palavras que ele conseguiu pronunciar, porque em seguida, as 1.800 pessoas presentes começaram a orar, todas ao mesmo tempo. Um homem começou a suplicar a Deus: dai-me uma outra chance, e acertarei tudo que eu fiz de errado na minha vida. Uma mãe clamava pelo filho que saía de casa e nunca mais mandava notícia. Outra pessoa estava dedicando para servir a Deus no campo missionário. Um homem perto do Sr. Lewis deu-lhe uma cotovelada e disse: você pode parar de orar um pouco e me dizer como eu faço para ser um cristão?
Por volta das 22 horas, Evan Roberts foi embora, mas passou a noite em oração da casa que estava hospedado. Às 2 da manhã, o senhor Lewis chamou a esposa para levar as crianças para casa. Às 2 da manhã, hein, meu irmão? Você entendeu isso aqui? Às 2 da manhã, esse senhor Lewis aqui chamou a mulher com os 3 filhos e falou, vamos embora, vamos. 2 da manhã. Foi preciso ir andando sobre a garoa que caía, carregando as duas crianças que já estavam dormindo. Às 3 da manhã estavam todos na sua cama, mas como já estava próxima a hora de trabalhar, o senhor Lewis sentou numa cadeira da sala para cochilar um pouco. No outro dia, ao chegar do trabalho às 3 da tarde, tomou banho, chamou sua esposa novamente. Vamos pro culto? Ah, cara! Meu Deus! Vamos pro culto? Pegaram as 3 crianças e voltaram para o templo, onde a reunião continuava ininterruptamente desde o dia anterior. Irmão, e tu acha que tu é crente demais porque vai na igreja no domingo. E aí eu vou jogar para mim também, aí eu acho que eu sou crente demais porque eu fiquei 1 hora depois do culto ajudando a arrumar a sala. Irmão, você ainda não provou um avivamento. Acorda! Nós estamos vivendo de migalhas. O cara foi dormir 3 horas da manhã. Acordou para ir trabalhar na mina de carvão, trabalhou o dia inteiro numa mina de carvão, voltou, tomou banho e falou com a mulher, vamos voltar para o culto com a família. Um filho pequeno. Ai, irmão, meu Deus. Vamos continuar. Era isso que estava acontecendo por toda aquela região. Não se falava de outra coisa. Havia reuniões nas casas, grupos conversando, reunião ao ar livre, multidão que chegava aos templos das igrejas horas antes do início da reunião. Pessoas que vinham para criticar, jornalistas, políticos, curiosos, também eram tocados por Deus e se convertiam. Até quem vinha para criticar, meu irmão, se convertia pelo tamanho do poder do Espírito Santo. Oh, glória! Quem vinha de cidades vizinhas pegava o fogo e levava de volta para a sua região, espalhando ainda mais. De acordo com as estimativas conservadoras, mais de 30 mil pessoas se converteram só nos primeiros 2 meses do avivamento. Irmãos, 2 meses de avivamento, 30 mil pessoas. Gente, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. 30 mil pessoas se converteu em 2 meses. Isso é o poder do Espírito Santo. Tente imaginar algo assim acontecendo hoje. Eu estou imaginando, eu já estou vendo. Aleluia. Eu já estou vendo, eu quero viver isso. Tente imaginar algo assim acontecendo hoje com o poder da mídia, força das organizações, culto à personalidade. Quanto tempo o homem levaria para domesticar e controlar o mover de Deus? Embora naquele tempo a organização e a força humana fosse mais primitiva que hoje, a tendência da sua natureza era a mesma. E Evan Roberts, ainda que jovem, inexperiente, preocupava-se muito com essas coisas. Seu temor era de que o homem se tornasse o centro das atenções. E ele advertia constantemente que o Espírito Santo se retiraria se o povo fixasse a atenção dos líderes. Isso é importante. Por essa razão, Evan fugia o quanto possível de toda espécie de publicidade, não permitia que se tirassem fotos, recusava-se seguidamente a dar entrevistas a jornalistas que vinham de várias partes do mundo. Mesmo naquela época, as notícias corriam rapidamente e Evan Roberts já se tornava, sem querer, um dos pregadores mais famosos do mundo. Evan fazia todo empenho para que as reuniões e o movimento em geral não dependesse dele. Muitas vezes entrava numa reunião e ficava totalmente em silêncio, só orando e cantando com a congregação. E saindo depois sem ter dirigido uma palavra em público. Ele não avisava onde iria pregar e várias vezes cancelou compromisso quando percebia que as pessoas vinham só para ouvi-lo. Em uma ocasião, para impressionar o povo com a necessidade de olhar somente para Jesus, Evan perguntou para a congregação reunida: quantos aqui creem nas promessas de Deus? Um coro de vozes respondeu afirmadamente: vocês concordam que uma pessoa dada pelo próprio Senhor Jesus seria especialmente preciosa? Sim, responderam. Vocês se lembram que ele prometeu
que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ele estaria no meio deles? Sim, responderam novamente. Vocês acreditam nisso? Sim. Acreditam mesmo? Sim, acreditamos, bradaram mais alto. Temos 2 ou 3 aqui? Ele perguntou à multidão de mais de 1000 pessoas. A congregação riu. Então, Jesus está aqui. Sim, responderam. Eu quero saber, ele insistiu. Jesus realmente está aqui? Sim, ele está, bradaram mais alto. Muito bem, então vocês não precisam de mim. Pegando o chapéu e o casaco, Evan saiu e foi para a próxima reunião. Aleluia. Alguém foi embora por causa disso? Não. Reconheceram que Jesus de fato estava presente e continuaram por várias horas orando, cantando e buscando a Deus. Ó, escute bem essa parte, que isso aqui é uma mensagem muito especial do Ministério do Louvor. Tá? Quem tiver nessa aula aqui que é do Ministério do Louvor, ouça muito bem essa parte, que isso aqui é para o Ministério do Louvor. Outra coisa que facilmente acontece durante o mover de Deus é o foco ser desviado para fenômenos, emoções ou bênçãos. Uma das marcas do avivamento de Gales eram os cânticos. Os galeses já eram um povo muito aficionado à música, acostumado a cantar grandes hinos da igreja. Agora, com o avivamento, os cânticos ganharam uma dimensão totalmente nova. Era comum, durante as reuniões, uma parte da congregação estar cantando um hino em glorioso e reverente estado de arrebatamento, enquanto outra estava prostrada no chão, clamando a Deus em agonia por misericórdia. Cantar de forma tão impressionante e maravilhosa, relatou uma testemunha, sem qualquer ensaio ou preparo musical, só poderia ser algo gerado pelo Espírito Santo. Não havia coral, nem diretor de louvor, nem órgão ou outro instrumento musical. Eram vozes cantando espontaneamente, com um som incrível, do mais profundo coração. Cantavam, soluçavam, intercediam, numa mistura inacreditavelmente poderosa. Cantar era um dos frutos do avivamento. Inúmeras pessoas relatavam como estremeciam, riam, cantavam por horas depois de serem poderosamente batizadas no Espírito Santo. A música era um dos principais meios de liberar a presença de Deus nas reuniões e nas vidas individuais. Mas com todo esse tremendo ambiente da presença de Deus e poderosa liberação do Espírito Santo dos cânticos, muitos vinham às reuniões só para curtir o ambiente. Isso sempre acontece. Evan Roberts, porém, não aceitava. A reunião para ele era um lugar onde ele buscava estar face a face com Deus. Não era um momento para se deliciar com a música, satisfazer-se com os gloriosos efeitos. A verdadeira experiência com Deus era um avivamento. Era muito mais profunda do que algo superficial. Por isso, muitas vezes, ele mandava a congregação parar no meio de um cântico. Parem, ele dizia, vocês não estão cantando com o coração e não podemos agir assim. O país de Gales tem uma topografia de vales estreitos e comprimidos, separados por montanhas. Diziam na época que era possível atravessar o país inteiro e nunca perder o som da igreja cantando. Cara, que lindo, que lindo! Enquanto você subia a montanha de um lado do vale, ainda conseguia ouvir os cânticos da igreja lá embaixo. Oh, glória! Perto do topo da montanha, quando o som dos cânticos estava quase sumindo, já começava a ouvir no vale vizinho o som da igreja, que ia aumentando à medida que descia no vale. Num certo sentido, um avivamento é a igreja cantando, o que acontecia mesmo no país de Gales. Porém, não é a igreja meramente cantando. Escute isso. Quem é do Ministério do Louvor que vai ouvir esse Spotify está aqui. Escute isso. Porém, não é a igreja meramente cantando. É a igreja que achou a sua canção. Existe uma grande diferença entre as duas coisas. A igreja atual, por exemplo, canta muito, mas não tem uma canção. Temos muita técnica, muitos cantores, muitas músicas, muito barulho, mas não se ouve aquele som diferente, que é a canção que realmente vem do Espírito, de outra dimensão. Quando ficarmos tão exaustos que não nos restarem mais forças para lutar,
quando estivermos cansados dos programas, cansados das tentativas de sermos aceitos e reconhecidos, cansados da religiosidade que se reduz e se adapta para sobreviver numa cultura que nunca será transformada por nada aquém de um avivamento, quando chegarmos ao ponto de clamarmos em desespero a Deus, esse é o ponto que Deus nos devolverá essa canção. Vivemos na esperança de que em breve Deus nos visitará outra vez e nos dará essa nova canção. Quando isso acontecer, todos saberão. No próximo capítulo, vamos ver os efeitos do avivamento no país de Gales. É o último ponto aqui e nós encerramos. Você vai ver agora o que aconteceu com o país, tá? Fica ligado aí que agora você vai ver o que aconteceu com o país. Nem sempre é possível colocar uma data precisa para o início do avivamento. Geralmente, o associarmos a uma reunião especial ou a uma ocasião em que Deus começou a agir de modo especial. Contudo, se pesquisarmos, sempre encontraremos uma série de acontecimentos anteriores, como preparação de instrumentos e oração individual ou coletiva, que estavam em andamento muito antes da explosão maior vir à tona. Sempre tem que ter alguém de joelho dobrado clamando por um avivamento. Mais difícil ainda é identificar o final de um mover divino. Afinal, um avivamento não é uma mera campanha ou série de reuniões especiais, como às vezes o termo é usado. E não pode ser programado, iniciado e encerrado de acordo com os planos humanos. O avivamento, ele não pode ser programado, ele não pode ser iniciado e ele não pode ser encerrado com os planos humanos. Um mover de Deus geralmente não acaba instantaneamente. Ele vai perdendo fôlego pouco a pouco até que as pessoas concluam. Parece que agora tudo está voltando ao normal. E quando se procura descobrir o que aconteceu, vários motivos podem ser apontados. Tentativas humanas para organizar a obra do Espírito Santo, orgulho, falta de sabedoria, discernimento no uso dos dons, ênfase exagerada na busca por experiências e divisões. De acordo com a maioria dos historiadores, o avivamento em Gales durou aproximadamente 18 meses. O avivamento lá durou 18 meses. De novembro de 1904 a abril de 1906. Embora tentasse não ocupar uma posição de liderança ou centralidade do avivamento, como vimos atrás, Evan Roberts foi o instrumento que Deus usou para acender as chamas e mantê-las acesas durante o período em que se alastraram pelo país. Ele não foi o único instrumento, mas era o principal e o mais conhecido. Alguns meses depois do início do avivamento, a intensividade das viagens e reuniões começou a desgastar a saúde física de Evan. Já em março de 1905, havia sintomas problemáticos. Mesmo assim, ele continuou ativo até abril de 1906. Quando próximo de uma crise nervosa, retirou-se do Ministério Público para recuperar-se com sua família. Nunca mais voltou ao cenário público para dedicar-se à sua vida de intercessão. Na verdade, o avivamento ainda continuou por mais algum tempo sob a liderança de vários outros evangelistas e homens de Deus, tais como Joshua, que vimos no capítulo 2, mas não com o mesmo ímpeto de antes. Quando se pergunta por que o avivamento de Gales acabou em tão pouco tempo, há pelo menos duas respostas. A primeira, e a mais óbvia, aos observadores humanos, foi realmente o fato de Evan Roberts ter se retirado da cena de ação. Mesmo em moveres sobrenaturais como avivamento, Deus usa instrumentos humanos. Limitações humanas podem afetar o mover de Deus. A segunda e menos evidente, mas não menos importante, é a seguinte: avivamento não são a vida normal da igreja, são intervenções divinas que podem afetar poderosamente um país ou época da história. Entretanto, isso aqui é importante, entretanto, nunca foram planejados por Deus para continuarem indefinidamente. Nas palavras de Kevin Adams, historiador do avivamento de Gales, um avivamento vem para vivificar e despertar a igreja. Depois, ela precisa continuar cumprindo a sua missão. O aspecto mais importante de um avivamento não é a duração do fenômeno ou a visitação em si, é o impacto que gera na igreja e na sociedade e a permanência dessas mudanças. Olha para você ver, o avivamento, ele não vem e fica. Ele vem, desperta, levanta, vem aquela onda e depois a igreja continua sendo igreja dia a dia, passo a passo. Nos primeiros 6 meses do avivamento,
Estima-se que mais de 100 mil pessoas foram convertidas. Algumas já eram membros de igreja, mas nunca tiveram uma verdadeira experiência viva com Deus. Outros eram facilmente identificados como pecadoras, gente que antes não queria saber de Deus ou da igreja. O efeito nas vilas, aldeias e locais de trabalho em todo o país de Gales era muito marcante. Escute isso. O ambiente nas minas de carvão, onde grande parte dos homens da região trabalhava, mudou completamente. Os mineiros, que já tinham de se levantar muito cedo para começar o trabalho, chegavam meia hora antes para a reunião de oração. Ô, irmão, avivamento toca em todas as áreas da sociedade, não é só dentro da igreja. Os caras já acordavam cedo para ir trabalhar, eles chegavam uma hora antes para orar. Ah, não, eu não acredito. Às vezes, havia 200 pessoas ou mais lá embaixo na mina participando de uma reunião de avivamento. Os chefes e supervisores estavam lá também, ô glória. Havia alegria e entusiasmo no ar. Os homens cantavam durante o trabalho, conversavam com colegas sobre arrependimento e conversão. Há várias histórias registradas sobre a mudança de clima nas minas. Um empregado estava com medo de perder o emprego, porque a sua tarefa era cuidar de cavalos. E agora todos os mineiros convertidos estavam cuidando com muito mais responsabilidade, cada um do seu próprio cavalo. Mas isso não era o pior. Os cavalos também estranharam a mudança. Acostumados a serem tratados com aspereza, palavrões, agressões, de repente, ninguém mais gritava ou dava chicotada. Os homens haviam sido amansados pela operação. Haviam sido amansados pela operação do Espírito Santo. E os cavalos não lhe obedeciam mais. Não estavam acostumados a serem tratados com tanta mansidão. Olha, os homens ficou tudo calmo. Deus amansou a galera. Aleluia. O grande vício do povo na época era a bebida alcoólica. Os bares foram esvaziados, muitos faliram e foram obrigados a fechar as portas. Com a queda na bebida, houve queda marcante nos índices de criminalidade. Não tinha mais crime no país de Gales. A vida nas famílias foi transformada, porque os homens ficavam em casa e davam mais atenção para a esposa e para os filhos. No avivamento de Gales, pelo que sabemos, não houve curas e milagres. Não aconteceu nenhuma transformação de água em vinho, mas houve uma outra transformação, mais sutil, porém tremendamente sobrenatural. A transformação de cerveja em roupas e alimentos para as famílias carentes, que antes passavam necessidade por causa do vício da bebida. Um médico foi entrevistado por um jornalista durante o avivamento. O que o senhor está achando do avivamento? Estou achando maravilhoso, respondeu o médico. As pessoas estão acertando todas as dívidas antigas. Contas que achei que nunca mais receberia estão sendo pagas. Um batismo de honestidade, um batismo de perdão, um batismo de reconciliação. Nos tribunais de justiça, às vezes não havia caso para ser julgado. A polícia ficava ociosa e em algum lugar passou a formar quarteto para cantar nas igrejas para ocupar o tempo. Irmão, você está ouvindo isso aqui que eu estou lendo? Não tinha mais caso para ser julgado no tribunal. A polícia estava ficando ociosa, preguiçosa. Por quê? Porque não tinha crime. Os policiais começaram a fazer quarteto para cantar nos cultos, para ocupar o tempo. Tem nada para fazer, vamos cantar, vamos lá na igreja louvar a Deus. Você está entendendo o que é isso? Embora o avivamento tenha acabado em menos de 2 anos, seus efeitos continuaram por muito tempo. Mesmo os críticos que admitiram que depois de 5 anos, 80% dos convertidos ainda se encontrava firme na igreja. Não foi um fogo de palha, como tantas vezes se tem visto em números que desaparecem logo após o fim dos fenômenos sobrenaturais. Outro ponto importante a notar é que os efeitos do avivamento não foram limitados à região imediata de Gales. As chamas foram se espalhando, transportadas por pessoas que viajavam ou se mudavam para outras partes da Grã-Bretanha ou do mundo. Muitos missionários saíram de lá, alcançando lugares distantes como Índia ou África. Avivamentos começaram em vários outros países, diretamente influenciados pelas chamas que saíram de Gales. Dentre os avivamentos que saíram de Gales tem o avivamento da Rua Azusa, em 1906, e o avivamento da Coreia, em 1907. Muitos efeitos nunca poderão ser avaliados ou conhecidos. Como exemplo da transformação permanente que resultou do avivamento,
Podemos citar Jessie Davis, que foi entrevistada pelo historiador Kevin Adams, quando estava com mais de 80 anos, muito tempo depois do avivamento. Muitas pessoas dizem que o avivamento acabou em pouco tempo. Como a senhora, uma velhinha de 80 anos que pegou o avivamento quando era nova. Como a senhora que se converteu nesse avivamento responde essa crítica que o avivamento durou pouco? Quero dizer isso, ela respondeu. A chama que foi acesa no meu coração em 1906, quando eu era jovem, nunca mais se apagou. Ela está acesa até hoje. E estava mesmo, pois ela ainda mantinha uma reunião regular de oração na sua casa, sem dúvida alguma. Milhares e milhares de pessoas conheceram e se apaixonaram por Jesus na lua de mel de 1904, mas continuaram amando até o fim de suas vidas. Isso não aumenta a sua fome e a sua sede por uma genuína visitação de Deus nos dias de hoje? Aqui eu encerro o livro. E eu quero encerrar esse discipulado com uma oração. E eu quero que você que ficou até agora, ore comigo. Jesus, Senhor, nos visita. Vem com o teu Espírito, vem Espírito Santo por amor a Jesus. Dai-nos uma canção, como o Senhor deu à igreja em Gales. Levanta avivalistas, nos levanta, eis-me aqui. Levanta um avivamento que vai tocar gerações. Levanta a faísca que vai fazer a explosão. Deus, dai-nos 100.000 almas. Eu creio que os céus podem se abrir novamente. Eu creio, meu Deus, que o Senhor pode tocar a Bélgica, a Europa. Eu creio que não seja necessário se levantar outra geração, que não seja necessário se levantar outras pessoas. Nós estamos aqui. Deus, Tu és o mesmo Espírito que agiu no país de Gales. Tu és o mesmo. Nos aviva, nos levanta, nos usa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados,